Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de abril de 2025. Exército da Ucrânia frustra cerco a Sloviansk e Konstantinivka. E as forças blindadas da Rússia estão sangrando. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Você que não é inscrito no canal, conto com você para se inscrever, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. As forças russas tinham a intenção de cercar as localidades de Sloviansk e Konstantinivka. Mas o exército ucraniano, com a frente já estabilizada, ele segurou essa situação, onde a Rússia vinha com sede para fazer esse cerco e tomar essas duas localidades. As forças russas elas estavam tentando se expandir, para avançar até a rodovia Donetsk-Zaporizhia. A intenção deles, na realidade, era bloquear a rota da Ucrânia, a rota da logística, das tropas também, de Konstantinivka, de acordo com as informações. No entanto, a Ucrânia, o exército ucraniano, destruiu o grupo de avanço que estava vindo com essa missão, esse destacamento, que era uma força grande, e repeliram esse ataque em uma artéria logística fundamental em Konstantinivka e depois na região de Andriivka, que mantém uma defesa estável há vários meses. Então, aí eles tiveram que recuar. Os russos tiveram que recuar e tiveram muitas perdas. O ataque a Pokrovsk também, em função disso, falhou, porque eles estavam dependendo, a Konstantinivka é na região de Pokrovsk, e eles estavam imaginando que, tomando essa cidade, eles estariam mais a cavaleiro para ir diretamente a Pokrovsk, então todos os planos deles não funcionaram. Apesar de rumores de que os russos estavam se preparando para atacar a cidade com novas forças, esta semana, mas o número de ataques diminuiu e as forças armadas da Ucrânia continuaram a contra-atacar com sucesso, com a aviação da Ucrânia bombardeando a retaguarda do que poderia ser uma provável concentração de forças da Rússia. Em particular, o avanço da Rússia em Lysyvka, onde eles tinham capturado a cidade, e a Ucrânia retomou. Eu discuti isso no vídeo de ontem. Então, a Ucrânia respondeu com um ataque a essas regiões e retomou. A vila não vou discutir aqui, porque poderíamos estar repetindo o que foi dito ontem, não é o caso. E também a Ucrânia continua a empurrar os russos de volta para o rio Solonenka. Além disso, heróis ucranianos, que eu acho que são heróis, estão lutando pela sua pátria, aqueles voluntários estrangeiros que estão lá também, estão dando sangue, muitos estão morrendo, mas eles também atacaram na região de Kotlin e repeliram mais uma vez completamente as forças russas de ocupação da região sul, ali da região de Kotlin, para o sul da linha, tirando eles da linha férrea, inclusive, criando uma zona cinzenta de 1 quilômetro ao sul dela. Em vez disso, os russos continuam a tentar invadir Opsinivka, que as forças armadas da Ucrânia lhe tinham já libertado. Eles querem retomar, voltar ao controle deles. O número de confrontos em Toretsk também indica que este é um dos objetivos prioritários da Rússia em um futuro próximo. Afinal, um avanço nessa frente poderia mudar a situação tanto na direção de Pokrovsk quanto em Chasiv-Yar. Mas, inclusive, o pessoal do Kremlin está muito irritado porque eles tinham praticamente o controle de quase 100% de Toretsk e a heróica, brigada Azov fez eles retrocederem e saírem de dentro da cidade, que liderou esse contra-ataque, essa contraofensiva com os russos instalados na cidade, junto com outras brigadas ucranianas. E também, eles tentaram fazer esse ataque, e acharam que seria facilmente, tentaram atacar também Slaviansk e Kramatorsk, mas sem sucesso. Então, esse geral para vocês entenderem que os russos, de fato, acham que essa nova ofensiva deles não vai fracassar e não vai a lugar nenhum. E após longos mal-sucedidos ataques na direção também de Kolodziarsk,
por onde a Rússia pretendia chegar a Liman, eles mudaram o vetor de ofensiva e a direção para o oeste e para o norte, porque estavam perdendo muita gente, perdendo muito material e não conseguiam. Ou seja, eles estavam tentando criar uma ameaça a um avanço para Oskil, na direção de Izium e Borová. No entanto, o ritmo de avanço das forças russas é bastante lento. As forças de defesa estão gradualmente estabilizando, as forças de defesa ucranianas estão estabilizando a situação. Combates ferozes ocorrem, sem dúvida nenhuma, e estão em quase toda a fronteira da região de Sumy, junto ali com a Rússia, né, na fronteira, e os combates estão se situando mais dentro da fronteira para o lado da Rússia, porque a Ucrânia não está deixando eles entrar, mesmo que eles disseram que já entraram, já estão dominando parte da situação em Sumy, é fake news, isso não é verdade. E as Forças Armadas ucranianas estão ativamente formando uma zona de proteção em toda a fronteira, em toda a linha de frente, e que acontece em todo o teatro de operações, criando inclusive cada vez mais novos campos de batalha, que nem eles criaram em Kursk, que nem eles criaram em Bryansk, em Belgorod, justamente para distribuir mais e a Rússia ter que mandar as tropas, tirar talvez de alguns pontos chaves, enfraquecendo-os, porque ela tem que tampar aqueles buracos, senão a Ucrânia vai continuar avançando. Enquanto isso, as forças blindadas da Rússia estão sangraram, né? Estão mortas. Isso porque eles não conseguem mais, com os efetivos que ele tem hoje, cumprir as suas missões. Estão faltando blindados, estão faltando tanques de guerra e veículos de transporte de tropa, ou seja, como eles chamam lá no teatro de operações da Ucrânia, os veículos blindados de combate. E à medida que a guerra em larga escala na Ucrânia já entrou, né? Já está caminhando para completar 4 anos, embora que é só o ano que vem, já 3 anos os russos, aquilo que eles tinham prometido para si, prometido ao povo russo e divulgaram na imprensa, não conseguiram. Ou seja, a Rússia mostrou que é um fiasco, que o seu exército é um fiasco e só sabe proporcionar mortes. Tanto do lado ucraniano, é claro, mas também no lado do seu pessoal, ou seja, as suas táticas são primitivas. A Rússia é um exército primitivo e está sendo destroçado na Ucrânia. E essas forças blindadas, a gente tem que ver que elas são muito essenciais a qualquer vitória no campo de batalha, e elas estão sangrando. Hoje eles estão usando carros civis, vans, veículos, motocicletas, disse-me um oficial ucraniano, com qualidade de museu. Achei engraçado até. Para vencer por qualquer definição racional do termo vitória, a Rússia precisa tomar uma área maior do que eles detêm hoje na Ucrânia. Hoje eles detêm aproximadamente 20% de toda a Ucrânia, né? Então eles ocupam 20%. Agora, não adianta ganhar mais uma vila, ganhar mais uma cidade e dizer, ó, vitória. Não, eles não ganharam, né? E mesmo em Donetsk e Luhansk, quando eles começaram em 2014, eles não detêm a totalidade dessas províncias, né? Então, essa modesta meta deles está a dezenas de quilômetros da frente para conquistar a Ucrânia. Ou seja, dezenas, e para toda a Ucrânia é centenas, né? Donetsk e Luhansk estão a dezenas e dezenas de quilômetros da frente para eles conquistar toda ela. Nesse ritmo que eles estão indo, não vão conseguir nunca, né? E é por esse motivo principal que os tipos de tropas com os quais o exército russo tradicionalmente conta para marchas rápidas em território inimigo estão se tornando uma espécie em extinção, em uma linha de frente que se estende por mais de 1.200 quilômetros e vai de norte a sul, né? E ela está minada, bombardeada por artilharia, patrulhada por drones nesta guerra terrivelmente sangrenta e massiva. Alguns regimentos e brigadas de tanques russos, veículos de combate sobre esteiras, obuses móveis e muitos caminhões. Tem muito pouco, então a maioria não existe mais, foi destruída. Ou seja, os russos entraram, vamos dizer assim, numa fria na Ucrânia, né? E o objetivo deles não foi atingido e não será atingido. No entanto, esses planos foram destruídos. Em particular, a artilharia e drones estão agora tão densamente localizados ao longo da linha de frente que tanques e outros veículos blindados da Ucrânia, da Rússia, não vão conseguir
fazer um ataque, nem iniciar um ataque. A queixa dos russos hoje, dos blogueiros, confirmado pelos blogueiros russos, né? Eles são simplesmente explodidos, os tanques deles, os caminhões, carros civis, né? São explodidos a muitos quilômetros das posições inimigas. Eles não chegam nem próximos à linha de contato. A artilharia ucraniana, os drones ucranianos, eles, vamos dizer, estão espalhados por toda a frente. Existe uma quantidade muito grande, né? A situação está melhor do que em 2022, né? Para a Ucrânia em termos de armamento. E mesmo está melhor até do que 2024, ou seja, eles em 2024 avançaram um pouquinho mais, não muito. E, na realidade, o potencial da Rússia foi destruído. E o problema que eu vejo hoje, eles já perderam mais de 20 mil blindados de combate, ou seja, de transporte de pessoal, mais de 10 mil tanques de guerra. Então, o exército foi reduzido a nada praticamente, tem muito pouco desses. Então eles fazem bravatas de atacar a Europa, tem gente que acredita, eles fazem bravatas de conquistar toda a Ucrânia, mas nada disso vai em frente, a Rússia vai ter que, se quiser, reconstruir seu exército. O perigo que eu vejo hoje é os Estados Unidos da América com sua política e agenda pró-Rússia. Isso que é um perigo e eles estão tentando agora negociar com Putin, ou melhor, Putin com eles para derrubar as sanções e tentar reaproximar novamente Estados Unidos da América e Rússia para comércio internacional, para tentar levantar a Rússia. E isso aí que é o perigo. E aí ele vai ficar contra a Europa. Isso que Trump está fazendo é contra a Europa, contra a Ucrânia. Eu diria contra o mundo ocidental, contra o mundo civilizado. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Like, inscrevam-se nas suas redes sociais. O que você viu aqui é a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.